ali à frente. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje nós estamos recebendo a honrosa presença do Daniel Cara, que é pesquisador e é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Nós vamos tratar hoje de temas importantes relacionados a esse assunto. Daniel, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição de estar aqui hoje nessa TV, que é uma TV pública do Estado de São Paulo, para debater um tema importante que você, além de pesquisador, você coordena essa grande campanha, esse grande movimento em defesa da educação pública brasileira. E eu quero já entrar numa pergunta para você. Nós temos vários temas para debater aqui, Daniel, e o primeiro deles é em relação aos impactos das reformas do governo Temer na educação brasileira, sobretudo no Plano Nacional de Educação e também nos planos municipais e estaduais que nós aprovamos, né? Quais são os impactos, por exemplo, da PEC 55, agora emenda 95, da reforma do ensino médio, enfim, mesmo até a reforma trabalhista e a lei da terceirização. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse tema. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ainda mais ter a oportunidade de estar junto com você, que sem dúvida nenhuma hoje é um dos parlamentares em todo o país, considerando todos os parlamentares do país, um dos mais dedicados ao direito à educação. Seu mandato tem sido brilhante na defesa do direito à educação e é nesse sentido que a gente tem que se preocupar com as reformas do governo Temer. O governo Temer ele escolheu o direito à educação como o principal alvo e essa escolha tem um motivo. O direito à educação hoje no Brasil ele representa a ida para as escolas todos os dias da semana de 40 milhões de estudantes e 5 milhões de profissionais da educação. Só que isso ainda é pouco, Carlos. A gente precisaria alcançar, segundo o Plano Nacional de Educação, pelo menos 16 milhões de estudantes a mais. Então, quase que imediatamente, né, considerando que o plano já está indo para o seu 4º ano de vigência, né? E mais do que isso, nós temos que contratar mais 2 milhões de profissionais da educação, ou seja, a educação precisa de mais orçamento público, precisa de maior participação no orçamento público da União. Para você ter uma ideia, a lei orçamentária da União de 2018, ela representa hoje 3,57 trilhões de reais. Ou seja, tem dinheiro, só que o governo Temer não considera que a educação é prioridade. O que ele fez? Primeiro, editou uma medida provisória para reformar o ensino médio, que na prática desconstruiu toda essa etapa da educação básica. Por sorte, essa medida provisória ainda não está sendo implementada porque tem a resistência dos professores e tem a resistência até dos secretários estaduais de educação. E, em paralelo a essa medida provisória, ele também editou a Emenda Constitucional 95, que por 20 anos não vai vir um centavo novo do governo da União para a educação, saúde, assistência social, para o trabalho, para o direito ao trabalho. Ou seja, o governo Temer ele não só travou o presente do país, mas também travou o futuro do país e a dignidade do povo brasileiro. Então, nesse momento, a gente tem que resistir à reforma do governo Temer, esse é um aspecto fundamental. O resultado da reforma do ensino médio, editada por medida provisória, somada à Emenda Constitucional 95, que determinou esse teto por 20 anos aos investimentos públicos federais nas áreas sociais, e também a reforma trabalhista, é que o governo Temer quer uma economia pautada no setor de serviços, uma economia que não vai se desenvolver. O Brasil vai ser por muito tempo um país de salário médio, ou seja, a população não vai ter capacidade de consumo. Eu tive na Organização das Nações Unidas, tanto em Nova York como em Genebra, fazendo a denúncia dessas medidas. Tive na Organização Internacional do Trabalho em Genebra, discutindo a reforma do ensino médio. E a conclusão é que o governo Temer ele ataca a educação, mas para apresentar um projeto econômico, que é um projeto econômico limitado para a nossa população, que é uma população que não vai ter chance de ter um emprego que de fato subsidie a construção dos seus projetos de vida. Então é um momento muito crítico e a gente precisa resistir a essas medidas. Nessa questão do financiamento da educação, nós aprovamos no Plano Nacional de Educação em 2010 a meta número 20, que é o aumento do financiamento da educação do PIB de 5% para 10% no prazo de 10 anos. Então, praticamente, isso fica inviabilizado com a PEC, com a Emenda 95.
totalmente inviabilizado. E sem dinheiro você não consegue cumprir uma boa parte das outras metas. Você entende também dessa maneira? Exato. Não, e quando a gente constrói o Plano Nacional de Educação, esse é um ponto importante que você traz. O Plano Nacional de Educação nunca teve apoio do Palácio do Planalto. Então, o presidente Lula, ele atrasa o envio do projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Na época, o ministro era o Fernando Haddad, que foi prefeito aqui de São Paulo, ministro da Educação. Depois, quando chega no Congresso Nacional, é um projeto muito limitado, muito desinteressante, que não daria conta do direito à educação, e a sociedade civil consegue convencer todos os partidos, independentemente do Palácio do Planalto, sobre o Palácio do Planalto. Então a gente vence o Palácio do Planalto, aí já no governo da presidenta Dilma, e consegue editar um Plano Nacional de Educação em que as 19 metas anteriores dependem da 20ª meta, que é de financiamento da educação. O que acontece? Primeiro, Joaquim Levy, presidenta Dilma, 2015, assume o Ministério da Fazenda, nomeado pela presidenta Dilma, e faz um corte de 11 bilhões na área de educação. Depois, o governo Temer edita a emenda à Constituição, hoje emenda à Constituição 95 de 2016. E com isso, por 20 anos, o Plano Nacional de Educação fica inviabilizado. Como esse plano é de 2014 a 2024, esse plano atual está inviabilizado e o próximo Plano Nacional de Educação também já sai imediatamente inviabilizado. Então, os 10% do PIB sob a emenda à Constituição 95 de 2016 não vai ser possível. Porém, como a gente tem habilidade lá no Congresso Nacional, a gente criou uma exceção a essa regra, que é o Fundeb. Então, não vai vir recurso para o conjunto da educação, mas é possível que o governo federal destine recursos para o Fundeb para beneficiar a educação básica. Só o Estado de São Paulo, por exemplo, Carlos, ele precisa de 3 bilhões de reais a mais para garantir uma educação pública de qualidade, segundo o indicador do custo aluno-qualidade inicial. Ou seja, o estado mais rico da federação precisa também de recursos federais. O Estado de São Paulo pode fazer com o seu próprio orçamento? O Estado de São Paulo pode. Outros estados da federação não. Então, o Plano Nacional de Educação, no que tange a matéria da educação básica, da creche até o ensino médio, ele vai poder ser executado caso o Fundeb receba os recursos federais. E em relação, Daniel Cara, ao piso nacional do magistério, piso salarial nacional, porque aqui em São Paulo nós estamos vivendo o seguinte drama: nós ganhamos através da POSP uma ação pública aqui no TJ, em todas as instâncias, um reajuste de 10,15%. Porém, agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através da presidente Carmen Lúcia, suspendeu, através de uma liminar, através de um pedido da PGE, do governo estadual, a execução desse reajuste, dizendo que isso traria um dano econômico, uma lesão econômica à ordem aqui do Estado de São Paulo. Eu queria saber se você acha também que essas reformas impactam e dificultam um reajuste digno para o piso salarial do magistério. Impactam, e a realidade é que o governo Alckmin é um governo aliado do governo Temer, né? Agora o PSDB faz uma sinalização de rompimento, mas não é um rompimento real, porque em termos do princípio da gestão do Estado, é o mesmo princípio. Qual é o princípio que eles trabalham? É um princípio de que o direito das pessoas não é tão importante quanto atender o interesse do mercado financeiro. É o mercado financeiro que mobiliza a emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio e a maneira como o governo Alckmin trabalha a questão orçamentária no Estado de São Paulo. Então, na prática, em primeiro lugar, a economia deve beneficiar as pessoas. Eu costumo dizer, conversando com os meus amigos economistas, e também por toda essa rodada que nós fizemos no mundo denunciando a emenda constitucional 95, que não são os direitos sociais e a população que devem servir a economia. É a economia que deve servir aos direitos sociais e à população. Então é preciso inverter essa lógica. Então é completamente descabido defender, no caso a ministra Carmen Lúcia, defender que um reajuste salarial para os professores que já ganham muito mal vai desorganizar a economia do Estado. Pelo contrário, quando os professores receberem melhor, eles vão movimentar a economia, vão gerar mais consumo, vão gerar mais emprego. Então, o professorado é uma categoria fundamental. Em segundo lugar, um Estado que tem um orçamento que quase alcança 300 bilhões de reais, não é possível que ele não pode dar um aumento de 10,15% para uma categoria que já tem a sua remuneração defasada há muitos anos. Então, esse argumento não faz o mínimo sentido. O que acontece é que hoje o Brasil é um país subordinado ao mercado financeiro e isso precisa mudar.
Eu até fiz um pronunciamento agora na tribuna, Daniel, dizendo o seguinte, sobre essa questão da suspensão do reajuste pela Carmen Lúcia, dizendo que o governo alega que haverá um impacto no orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Eu disse o seguinte, olha, só a Sadia deve para o governo do Estado 1 bilhão e 500 milhões de reais da dívida ativa. Nós temos uma dívida ativa de quase 450 bilhões de reais. Então, quer dizer, e o governo não cobra a dívida ativa. Então, dinheiro tem, na verdade, no orçamento. Nós aprovamos o orçamento anualmente aqui e acompanhamos a execução orçamentária. É o que você disse. A educação não é uma prioridade para o governo estadual, para os governos aqui do PSDB, agora mesmo do PSB, porque foi o PSB, através do governador Márcio França, que acionou a PGE para que ela inviabilizasse no Supremo o reajuste dos professores. Ainda falando um pouco sobre as reformas, Daniel, nós tivemos, além da reforma do ensino médio, além da PEC 55, emenda 95, também a reforma trabalhista e a lei da terceirização. Aqui em São Paulo, nós temos uma situação de precarização dos contratos dos professores. O mais conhecido é o professor categoria O, que é um professor precarizado. Só esse ano nós tivemos 20 mil professores demitidos da rede estadual de ensino. O professor é contratado por um tempo limitado e depois ele fica um ano impedido de voltar à rede, ele fica no período da duzentena, né? Então a precarização que já existe aqui desde 2009, por uma lei aprovada pelo Serra. Porém, essas outras duas leis que eu citei, a reforma trabalhista, mais a lei da terceirização, elas abrem espaço para uma precarização ainda maior também na contratação de professores. Nós acompanhamos aqui uma tentativa em Ribeirão Preto da contratação de professor Uber. Eles criaram o professor Uber, que é contratado por um aplicativo, professor para substituir professores que faltam um determinado dia. E no município de Angelina, na Grande Florianópolis, o governo municipal abriu um leilão para contratar professor pelo menor preço, né? Isso no serviço público. Nas escolas particulares não há o respeito mais ao acordo coletivo, à convenção coletiva. Aqui em São Paulo é uma grande luta, inclusive do Simpro, contra essa medida dos donos das escolas particulares. O fato que eu queria perguntar, você acha que essas reformas também precarizam as contratações dos professores em geral no Brasil? Precarizam gravemente. Na realidade, isso é uma renúncia à pedagogia, é uma renúncia ao pensamento pedagógico e à própria educação. A precarização e essa contratação uberizada dos professores representa o fato de que os governos municipais e estaduais, eles começam a pensar que o professor não precisa ter vínculo com a escola. Eles se esquecem, inclusive, do momento em que foram alunos das escolas e que eles sabem que professores com vínculos, professores comprometidos com aquele espaço escolar têm um resultado em termos de ensino-aprendizagem muito maior. Na realidade, a concepção do Estado brasileiro sobre a questão da educação hoje no Brasil é uma concepção de que a educação é um problema. Eles não se dedicam, de fato, a pensar a educação como algo que promove a cidadania no Brasil, que, aliás, é o que está inscrito na Constituição Federal. A Constituição Federal ela é muito clara, ela diz que a missão da educação é o desenvolvimento da pessoa, a preparação da pessoa para a vida, a preparação para o exercício da cidadania, a preparação para o mundo do trabalho. Hoje, poucas escolas têm a capacidade de realizar essa tríade, né, essa missão tripla que a educação tem pela Constituição Federal. E esse tipo de atitude que os governantes têm em relação à contratação de professores, ela, na verdade, inviabiliza a própria realização constitucional. Inviabiliza de uma maneira muito, muito grave, porque muitas vezes as pessoas se esquecem que a educação se realiza dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Para a gente que é professor, a gente sabe muito bem disso. Não existe aprendizagem sem professor. E hoje todo o trabalho que é feito pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação de São Paulo, é tentar fazer com que os professores fiquem cada vez mais fragilizados. Então eles estão procurando contratos precários, eles estão procurando agora trabalhar a questão da educação à distância. O governo federal queria colocar 60% das matrículas em educação presencial no ensino médio e 40% à distância. Sabe o tamanho do mercado disso? O tamanho do mercado é que 10 milhões de matrículas no ensino médio, então, portanto, 4 milhões de matrículas seriam ofertadas à distância. Quem ganharia muito dinheiro nisso? São as empresas de telecomunicações. Então, eles estavam abrindo um mercado para as empresas de telecomunicações e colocando de lado a questão educacional. Por educação à distância,
ninguém aprende no ensino médio. Aliás, eu tenho dúvida se aprende na universidade. Eu tenho críticas a isso e tem muita bibliografia, muita pesquisa que aponta que não aprende. Então, na realidade, eles estão tentando substituir o professor ou diminuir a efetividade do professor. Qual é o objetivo disso? Tem um objetivo político, que a categoria dos professores hoje é uma das mais mobilizadas do país. Em todo lugar do mundo é assim. Já vista a greve da prefeitura agora, contra o Santa Preve do Dória, que foi uma derrota. 100 mil professores fizeram manifestações na frente da Câmara Municipal e o magistério municipal derrotou um confisco salarial e uma privatização do IPREM, da Previdência Municipal. Exatamente. Então, os professores, quando se mobilizam, normalmente eles vencem as batalhas, porque tem legitimidade social. Então, a tentativa de precarizar a profissão docente é para retirar o professor do jogo político, e, em paralelo, é uma tentativa de redução de custos, porque a política de educação é muito grande. A política de educação ela é colossal no Brasil. Aquilo que eu disse, né, são 40 milhões de professores, a gente tem que contratar imediatamente, 40 milhões de estudantes, a gente tem que contratar imediatamente aí mais 2 milhões de professores. Isso na educação básica, você está falando? Só na educação básica. Pública. Educação básica pública. Para ampliar para mais 16 milhões de estudantes. Então, é uma política avassaladora, né? A gente tem que alcançar aí 56 milhões de matrículas para cumprir o Plano Nacional de Educação quase que imediatamente. Então, o objetivo dos governos é, de fato, tentar criar atalhos, só que esses atalhos prejudicam o direito à educação dos estudantes. E aí a pergunta que fica é, educação é prioridade ou não é prioridade? A realidade é que no Brasil nunca foi, e com essa linha de governos que hoje tem dominado o governo do Estado de São Paulo e também o governo federal, parece que nunca vai ser. Por isso que é preciso mudar essa realidade, é preciso, inclusive, exercer o direito de voto e não votar em quem não prioriza a educação. E você é um defensor, então, do que consta na Constituição Federal, que foi uma conquista do magistério, que o ingresso no magistério público deve ser feito através do concurso público de provas e títulos. Sempre. Até para que não haja essa precarização. E mais do que isso, o professor ele tem que ter tranquilidade, o concurso público garante, ele tem que ter tranquilidade para o exercício do magistério. Essa tranquilidade está sendo atacada também. Nós temos projetos, por exemplo, como Escola Sem Partido, que tenta retirar do professor a liberdade de cátedra e a segurança no magistério. É sempre bom lembrar, a liberdade de cátedra é uma conquista do pós-Idade Média, uma conquista do Iluminismo, uma conquista secular, portanto. Vários séculos aí de construção da liberdade de cátedra. E hoje, no Brasil, existem movimentos ultraconservadores que têm apoio do governo do Estado de São Paulo, tem apoio do governo federal, que atacam a liberdade do magistério e querem implementar, dentro das escolas públicas, um tribunal pedagógico. O que é o tribunal pedagógico? O tempo todo o professor vai estar sendo avaliado se ele está cumprindo uma regra moral que, inclusive, é não científica, e o que se trabalha nas escolas é o pensamento científico, não o pensamento religioso, mas uma regra não científica, uma avaliação não científica sobre o trabalho do professor. Aí o que vai acontecer, Carlos? O professor vai dar uma aula sobre biologia, o evolucionismo, teoria do Darwin, uma teoria geral, a mais importante teoria geral da ciência. E ele vai ser acusado de orientação ideológica porque tem um aluno, um pai que acredita no criacionismo, que é a perspectiva de que o homem descende de Adão e Eva, que é uma perspectiva mitológica, não científica. A própria Igreja Católica, com o Papa Francisco, denuncia o erro dessa perspectiva. Mas hoje no Brasil a gente está num momento tão obscurantista que essa perspectiva tem crescido no debate público. Eu me lembro agora, você falando isso, que um professor me procurou, um colega nosso da rede estadual da Zona Leste, professor de História do ensino médio, estava trabalhando as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, todas, a Revolução Cubana, e quando ele trabalhou a Revolução Russa, ele recebeu a reclamação de um pai de aluno, dizendo que ele era comunista, o pai tentou abrir um processo contra ele, não foi adiante, mas então, mesmo que esse projeto não tenha amparo constitucional, porque o próprio Supremo Tribunal já soltou um parecer contra o projeto de lei, sim, né? O Ministério Público Federal também, a PGR, a Advocacia Geral da União. Aqui nós derrotamos esse projeto, ele já foi enterrado na Comissão de Educação, mas mesmo assim eles tentam implantar de uma outra forma, acho que como você está dizendo, esse tribunal, ele existe de uma forma informal muitas vezes, né?
Eu levei o caso do Escola Sem Partido para a Organização das Nações Unidas, que se pronunciou contra o projeto. E foi uma tarefa, né, desempenhada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E eu levei também para a Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Primeiro que ninguém acreditava que aquilo estava sendo proposto no Brasil. O mundo tem uma ideia de que o Brasil é um país avançado em termos de compreensão de direitos humanos, ainda que não consiga materializar políticas em defesa dos direitos humanos. E aí, quando eu apresentei o projeto, a comissão ficou extremamente desconfortável, porque não acreditava que o projeto era verdadeiro. E depois nós fizemos toda a apresentação documental. E o caso que eu levei foi um caso aqui de São Paulo também, porque você tem que levar um caso verídico, real, factual, para poder subsidiar a acusação do Estado brasileiro, que permite a tramitação desse projeto e esse tipo de lógica contra os professores. E aí eu levei o caso do professor Hélio de Ferraz de Vasconcelos, em que ele estava dando uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial e um pai de aluno o ameaçou. Não foi só uma questão de discussão, teve inclusive ameaça e discussão acalorada, tentativa de agressão física, porque ele não teria apresentado numa aula sobre a Segunda Guerra Mundial os benefícios do nazismo. E ele dizia que se recusava a apresentar os benefícios de um sistema político que tinha praticamente dizimado a população judia na Alemanha e que era um sistema baseado no ódio e que não tem benefício. E o pai de aluno falou, não, teve benefício porque a máquina de guerra gerou um crescimento econômico. Ou seja, as pessoas estão perdendo a noção da história. É claro que o nazismo não trouxe benefício nenhum. Eu como professor, né, de ciências sociais, então filosofia, sociologia, história, geografia, posso lecionar todas essas matérias, eu nunca vou conseguir dar uma aula pautado numa neutralidade que, na realidade, é uma forma de esconder a minha verdadeira opção. O bispo Tutu, bispo anglicano, prêmio Nobel da Paz, né, o bispo sul-africano, ele dizia que se você é neutro numa situação de injustiça, você está do lado do opressor. E a escola não pode estar do lado do opressor. A escola pública brasileira ela tem que servir para mudar a nossa sociedade. Não é possível que as pessoas gostem de uma sociedade que é racista, que é homofóbica, que é sexista, que é machista. Ou seja, uma sociedade desigual. Então a escola tem que ser sim um instrumento de mudança da sociedade. Isso significa dar aulas, né, conceder aulas para os alunos, né, ofertar aulas para os alunos que levem ao pensamento crítico. E só assim que a gente vai mudar a nossa sociedade. Então quem defende a escola sem partido quer manter a sociedade tão injusta como ela é. E a gente não pode permitir isso dentro das escolas públicas. Na verdade, a escola sem partido é a introdução da mordaça e da censura, né, os professores. Exatamente. E ao desenvolvimento do senso crítico. E você falou da neutralidade, Paulo Freire falava muito sobre isso, que a escola não é neutra, o professor não é neutro, tem que tomar partido, não partido político, né? Exato. Mas sim partido de classe, partido da justiça social, né? Que isso era importante. E por falar em Paulo Freire, eu sei que você participou ativamente desse movimento que derrotou uma proposta que tramitava no Congresso, no Senado Federal, uma pesquisa, uma enquete que queriam, na verdade, tirar o título do Paulo Freire de patrono da educação brasileira. Como que você viu esse movimento? E para você, qual a influência do Paulo Freire, não só na educação brasileira, mas na educação mundial? O Paulo Freire é o maior educador do século XX no mundo, o maior educador do século XXI no mundo, permanece sendo o maior educador. Paulo Freire é o autor mais citado, o autor latino-americano mais citado nos artigos acadêmicos que são tabulados pelo Google, que é a maior ferramenta de tabulação e de busca do mundo. O Paulo Freire, para você ter uma ideia, quando foi lançado esse movimento de retirar o Paulo Freire do patronato... O título de patrono. Isso, o título de patrono da educação Que brasileira. foi dado pela Erundina, Luiz Erundina, que aprovou Exatamente, o projeto. foi dado pela grande deputada Luiz Erundina, uma grande liderança da história do nosso país e que foi prefeito, o Paulo Freire secretário. Nomeou Paulo Freire. Secretário de Educação, até hoje o melhor secretário de Educação da história de São Paulo. E quando a gente começou a fazer a mobilização, praticamente todas as grandes universidades no mundo se posicionaram a nosso favor para defender o Paulo Freire como patrono da educação brasileira. O Paulo Freire, para você ter uma ideia, Carlos, eu estive na Finlândia e eu perguntei eu estive numa reunião com a delegação da Finlândia, né, e perguntei para a ministra da Educação da Finlândia
como ela tinha estruturado o melhor sistema de ensino do mundo ocidental. E ela ficou um pouco incomodada e ela virou para mim e disse, bom, mas você é um brasileiro, o que a gente fez foi simplesmente implementar as ideias de um brasileiro, são as ideias do Paulo Freire, ou seja, a Finlândia trata o Paulo Freire como referência do trabalho de educação e implementação do sistema de ensino finlandês. E depois ela ainda continuou e falou, e para a educação em tempo integral a gente trabalha com Anísio Teixeira, para você ver como a gente não valoriza o que a gente tem aqui no Brasil, a produção intelectual brasileira. E o Paulo Freire, a gente fez uma mobilização que foi uma mobilização muito forte. A única Assembleia Legislativa que teve durante o processo de discussão desse absurdo de tentativa de retirada do Paulo Freire como patrono da educação brasileira foi a Alesp, na verdade por uma audiência pública organizada por você, e a gente foi vitorioso por unanimidade, conseguindo vencer os ultraconservadores no Senado Federal. A gente fez jus à história do Paulo Freire, e isso foi um movimento belíssimo que você fez parte, que toda a sociedade civil, no Brasil e no mundo também, se mobilizou contra essa absurda proposta de retirar do Paulo Freire o lugar que cabe a ele. Aliás, tinha o Chomsky brincou conosco, Noam Chomsky, que o Paulo Freire deveria ser o patrono da educação mundial, não só da educação brasileira. Daniel, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida debatendo esse importante tema com você, que é o direito à educação. Olá, estamos de volta com o programa Discussão Convida e hoje nós estamos recebendo o Daniel Cara e debatendo um tema muito importante que é o direito à educação. Daniel, nós estávamos falando do Paulo Freire, mas Paulo Freire foi exilado em 64 com o golpe militar, o golpe empresarial militar. Ele volta ao Brasil em 79, 80, né? E ele continua exilado ainda, na verdade. Na sua obra ainda é pouco estudada no Brasil, você falou da Finlândia, mas ele... E agora tentaram exilá-lo de novo, né? Sim. Quando você falou, eu queria lembrar esse fato, que é assim como o Brasil rejeita Paulo Freire, é um absurdo. Os cursos de pedagogia hoje não debatem mais o Paulo Freire. Eu dei aula há muito tempo em faculdades privadas e era difícil o debate em torno. Eu fazia, logicamente, entrava no meu programa Paulo Freire o tempo todo, mas no geral não é isso que nós estamos vendo. O que você atribui? O fato é que o Paulo Freire ele determina um pensamento pedagógico emancipador, né? Em que o professor é o centro da discussão pedagógica junto com o aluno. A grande sabedoria do pensamento do Paulo Freire é colocar o professor e o aluno numa relação horizontal. Isso significa empoderar tanto o professor quanto o aluno no processo de ensino-aprendizagem. E a educação tem que ter mais qualidade, você tem que adequar o número de alunos por turma, você tem que garantir condições de trabalho para os professores, uma remuneração digna, porque o pensamento crítico ele se faz em diálogo, e professor e aluno começariam a dialogar de maneira mais intensa. A pedagogia do Paulo Freire ela exige uma priorização do Estado em relação ao direito à educação, que hoje nós não vemos no Brasil, especialmente em termos de orçamento público. Então, a realidade é que a rejeição ao Paulo Freire é pela qualidade do trabalho do Paulo Freire, é pela qualidade da obra do Paulo Freire e pela demanda que o Paulo Freire determina de que, se é para de fato fazer um trabalho pedagógico sério, a educação tem que ser prioridade, como acontece na Finlândia, como acontece na Alemanha, como acontece no Canadá, para citar 3 países que implementam fielmente o trabalho do Paulo Freire, não como a referência única, mas como uma referência basilar dos seus sistemas de ensino, especialmente dos sistemas públicos de ensino. Daniel, você tem debatido muito e defendido muito o CAC, né, que é o custo aluno qualidade inicial, como um instrumento de qualidade e de controle social. Queria que você explicasse um pouco para o telespectador o que é de fato o CAC e qual a importância de fato do CAC. O custo aluno qualidade inicial é um trabalho que foi desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que começa a fazer esse estudo em 2002, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e envolveu praticamente todas as comunidades escolares, representantes das comunidades escolares do Brasil todo. Então é um indicador que foi desenvolvido por milhares de pessoas, distribuídas por todo o país, e que determina quanto custa uma educação pública de qualidade. O que nós fizemos?
A gente foi tentar regulamentar o que a LDB determina, que é um dever do Estado garantir os insumos indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem. E a gente colocou todo mundo numa grande roda e começou a discutir o que era indispensável para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Qual é a conclusão que nós chegamos e também com grande trabalho bibliográfico, rebatimento nas leis, porque a gente precisa cumprir as leis educacionais, elas são boas, elas só não são implementadas. E o que a gente chegou? Primeiro, todo aluno tem direito a ter professores que são condignamente remunerados, tem que receber o piso do magistério. O Estado de São Paulo não está pagando e o Supremo Tribunal Federal não está permitindo que isso aconteça. Segundo lugar, precisa ter política de carreira. O professor tem que ter uma base nacional de carreira para que todos os professores do Brasil tenham o mesmo horizonte de profissionalização. Terceiro lugar, precisa adequar o número de alunos por turma. Para quem dá aula e para quem deu aula, sabe que número de alunos por turma é um critério fundamental de qualidade. Quarto lugar, formação continuada dos professores e de todos os profissionais da educação. O educador ele sempre tem que estar antenado com as novas tecnologias pedagógicas, sobre o pensamento pedagógico, ele tem que estar apropriado do que está acontecendo na sociedade, então ele tem que estar em constante processo de formação. E aí é preciso que toda escola pública tenha biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, internet de banda larga, alimentação nutritiva e transporte escolar digno. Esse é o custo aluno qualidade inicial. Então a gente colocou tudo isso como sendo a referência do sistema de ensino e depois fez um rebatimento sobre quanto isso custa perante o orçamento público brasileiro. Para dar uma boa notícia, né, para você e para todos os telespectadores. O custo aluno qualidade inicial nacionalmente para as 40 milhões de matrículas atuais, ele custa 55 bilhões de reais. Vocês vão dizer, nossa, é muito dinheiro. 55 bilhões de reais é 0,15%, não chega nem a 0,20%, nem a 1% do orçamento geral da União. Então o governo federal, que tem um orçamento de 3,57 trilhões, não é possível que ele não consiga colocar 0,15% para garantir uma escola pública de qualidade para todos os brasileiros com um padrão de qualidade nacionalmente referenciado. E tem que ser nacional, Carlos. Por quê? Trabalho muito no semiárido nordestino, trabalho muito no interior do Amazonas, mas também trabalho muito aqui, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, aqui em São Paulo. A realidade é que nas periferias das grandes cidades, nas periferias do estado de São Paulo e nas periferias do Brasil, nos interiores do Brasil, esse padrão de escola não existe. E não é justo que a pessoa que nasça na periferia de São Paulo tenha uma escola de pior qualidade em termos de insumos do que quem nasce no centro de São Paulo. Então o CAC é um instrumento de igualdade na educação brasileira. Muitas pessoas falam em combater as desigualdades, mas ninguém apresenta uma proposta. A gente disse que para ter igualdade na educação brasileira é preciso implementar o custo aluno qualidade inicial, que consta do Plano Nacional de Educação, graças ao nosso trabalho de incidência política, e deveria ter sido implementado em junho de 2016. E até hoje não foi implementado. O governo da presidenta Dilma não fez o custo aluno qualidade avançar, custo aluno qualidade inicial, ser implementado, e o presidente Temer não quer nem ouvir falar desse assunto, porque ele não defende o direito à educação dos cidadãos brasileiros. Um outro tema importante que você tem debatido também, eu queria que você falasse aqui no programa, para o telespectador, Daniel Cara, é a questão da Base Nacional Comum Curricular, que está criando uma polêmica no debate sobre a educação brasileira. Como que você vê essa proposta apresentada pelo governo federal? A Base Nacional Comum Curricular, ela consta da LDB, ela é uma demanda da LDB, então é uma demanda de 1996. E é preciso ter uma referência curricular nacional. O problema é que tem que ser uma referência curricular nacional discutida com a sociedade e principalmente com professores e estudantes. Para você ter uma ideia, eu tive com a primeira-ministra australiana, ex-primeira-ministra agora, a Gilliard, que ela faz a implementação do currículo australiano, que é um exemplo, é sempre tratado como uma referência para o Brasil, para o debate público brasileiro. Sabe quanto tempo eles levaram para conseguir fechar o currículo lá? 10 anos. Aqui a gente está construindo uma base curricular a toque de caixa praticamente de 2015 até 2018, né? 2017 para educação infantil e ensino fundamental, 2018 para o ensino médio. Não é possível que um país muito mais complexo do que a Austrália, com muito mais problemas educacionais, com uma situação de desigualdade extremamente gritante,
faz uma proposta curricular em quase 3 anos, quase 4 anos. Quer dizer, é um absurdo. O que a base representa e por que foi tão célere o debate da base? É uma demanda de 96, mas que quando foi tentar resolver essa demanda, tentou resolver a toque de caixa. Qual que é o que hoje a quem serve essa base curricular? Essa base curricular serve essencialmente a quem quer mercantilizar o ensino no Brasil. Por quê? Porque ela determina critérios de organização dos sistemas de ensino que vai facilitar, vão facilitar esses critérios a produção de produtos e de assessorias a serem ofertadas para as redes públicas. Então, uma série de empresas agora vão começar a determinar sistemas de apostilagem, elaboração de livros didáticos, processo de formação de professores. E o que é pior, está começando a crescer no Brasil uma ideia de que, com base na base comum curricular, se pode ofertar a venda de matrículas para a educação pública. Então, ao invés do Estado ofertar a matrícula numa escola pública, ele vai contratar uma empresa para gerir uma escola, para implementar essa base curricular. É, na verdade, uma tentativa de privatizar o ensino. E por que tem essa tentativa de privatizar o ensino? Hoje, a educação básica brasileira, pública, só pública, ela hoje acumula, em termos orçamentários nacionais, somando o esforço da União, dos estados e dos municípios, 250 bilhões de reais. Os empresários querem ter acesso a esses 250 bilhões de reais. Vão ofertar um ensino de qualidade? Obviamente que não. Educação não casa com lucro. Tanto é verdade que não tem nenhum país sério no mundo que tem uma educação privatizada. A educação básica é pública, é estatal, inclusive. Só que o Brasil está querendo criar uma jabuticaba e, através da base, quer começar a criar um processo de privatização do ensino. Por isso que as fundações empresariais apoiaram tanto o processo de desenvolvimento da base comum curricular. Aqui em São Paulo, Daniel Cara, o governo estadual tentou, está tentando ainda, ele congelou a proposta, mas de implantar o CIS, que é o Contrato de Impacto Social, que é uma espécie também de privatização da educação, que seria o seguinte: o governo entregaria para uma organização social, uma empresa de caráter privado, logicamente, a gestão de uma determinada escola. E essa escola receberia, por essa gestão, desde que ela diminuísse a evasão escolar e a repetência no ensino médio. Houve muita mobilização, nós fizemos inclusive audiência pública, acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e o projeto está provisoriamente suspenso, porque mudou de governo, o Alckmin para o Márcio França, então suspenderam provisoriamente. Mas eu acho que esse projeto vem muito nessa linha, né, de entregar o dinheiro público do orçamento, que o nosso orçamento aqui é aproximadamente 40 bilhões de reais, é muito dinheiro na educação. Então, um ataque desses setores privados aos recursos públicos da educação. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar rapidamente, ainda sobre a base, tem 2 temas polêmicos que também foram debatidos no Plano Nacional da Educação, nos planos em geral, e que não foram aprovados, na maioria deles, e também na Base Nacional Curricular, que é a questão da identidade de gênero e da diversidade sexual. Como que você vê essa resistência, né, de setores conservadores, mais reacionários, fundamentalistas, em impedir que esse debate seja feito na escola? Não, esse é um debate que desrespeita a cidadania. O Brasil está perdendo as referências de humanidade, de civilidade, de cidadania no debate público. Retirar a questão da identidade de gênero e a questão de orientação sexual é retirar, na verdade, um debate que é fundamental para a construção de uma sociedade pautada no respeito ao outro. Eu não gosto nem da palavra tolerância, porque a palavra tolerância ela pressupõe um incômodo com o diferente, mas um incômodo que ele se neutraliza num preceito de vago de respeito ao outro. Não, a gente tem que de fato ter uma perspectiva de respeito integral ao outro e reconhecer no outro a sua liberdade de ser como de fato a pessoa é, de poder exercer plenamente sua identidade. Agora, o que acontece? O que acontece é que os setores ultraconservadores, eles querem, na verdade, que o Brasil seja algo que ele não é. Que o Brasil seja um país 100% heterossexual, 100% branco, 100% masculino. Quer dizer, não faz o mínimo sentido uma composição nacional dessa forma.
E a gente, quando vai para um debate internacional, por exemplo, quando eu levei o caso da Base Comum Curricular para as Nações Unidas e apresentei o fato de que o Ministério da Educação tinha aceitado retirar identidade de gênero e orientação sexual da base curricular, os relatores para os direitos humanos, né, e o próprio Itamaraty, né, o nosso Ministério das Relações Exteriores, devam pulos dessa altura, porque mesmo os diplomatas brasileiros discordam dessa postura do Brasil. Então o Brasil está passando um constrangimento enorme ao redor do mundo. Se a gente sair daqui agora, Carlos, e for para o CIEJA do Cambuci, que está agora em funcionamento, aqui próximo, né, da Assembleia Legislativa, a gente não demora meia hora para chegar lá, e a gente olhar para as salas de aula, o que a gente vai ver? Só vai estar nas salas de aula de educação de jovens e adultos, então pessoas que não conseguiram estudar, que hoje têm mais de 15 anos, então são jovens e adultos, né, que não conseguiram completar a educação básica, a gente vai ver que na turma só tem transexuais. E por que eles estão ali? Porque eles não tiveram o direito à educação respeitado quando eles eram crianças, porque eles já tinham uma identidade de gênero diferente daquilo que a sociedade considera normal e não é normal. O normal é a diversidade, o normal são várias perspectivas de identidade de gênero. Então o que está existindo no Brasil hoje é um pensamento ultraconservador, discriminatório, e a gente tem que lutar com todas as forças contra todos os tipos de discriminação. Então, eu convido para quem defende essa perspectiva de não ter esse debate, para visitar os espaços de educação de jovens e adultos e ver quantas pessoas tiveram o seu direito à educação desrespeitado e o quanto que é central que a gente respeite as pessoas como elas são e tenha a decência de respeitar as pessoas como elas são. Eu tenho uma formação cristã, católica, inclusive. E eu não acredito nesse Cristo que algumas pessoas acreditam. Não é o Cristo católico, pelo menos, não é o Cristo de fato, né? Daquele preceito bíblico, né? Que se pauta pela discriminação. Pelo contrário, uma atitude cristã é uma atitude de respeitar o outro, né? E respeitar todos na sua humanidade plena. Um outro tema também que eu queria que você falasse, Daniel Cara, é em relação à mercantilização da educação, a carteirização, na verdade, porque a situação é muito grave hoje no Brasil. Você tem um grande monopólio, um cartel. Por exemplo, a Croton acabou de comprar agora o Grupo Somos, na área da educação básica, e a Croton, que já tem um monopólio hoje das escolas do ensino superior privado, vai ter o monopólio também hoje das escolas de educação básica. Como que você vê isso na educação brasileira, no setor privado? O mundo hoje a economia mundial é uma economia que se carteliza, né? E esse processo é engraçado, porque a ideia da Bolsa de Valores e do mercado acionário era evitar o domínio econômico de pessoas muito ricas sobre as empresas. E a realidade é que o mercado financeiro hoje opera em prol da cartelização. Então o capitalismo tem se organizado no sentido de cartelizar todos os mercados, e com a educação não é diferente. O problema é que a questão do direito à educação não coaduna com a lógica do lucro. Por que não coaduna com a lógica do lucro? Porque você, como foi professor, é professor, né, e agora exerce um mandato parlamentar, eu como professor, quando você dá aula, você não pode ficar pensando na maneira mais eficiente, pressionar o aluno para que ele aprenda. É um processo que muitas vezes, ele é muito individual, ele não é um processo que pode ser... linear. Não é linear, ele é completamente sinuoso. Tem dias que o aluno aprende, tem dias que ele não aprende. O aluno também aprende com um colega de sala. Ou seja, o processo pedagógico ele é essencialmente humano e ele tem uma temporalidade que depende de cada um. Depende do professor, da temporalidade do professor, da temporalidade do aluno. Então, a privatização da educação, na realidade, e a lógica capitalista sobre a educação é uma lógica antipedagógica. Esse é um ponto que precisa sempre ficar claro. Não tem nenhuma grande universidade no mundo, não tem nenhuma um grande sistema de ensino que consegue alcançar o nível de excelência sendo privado ou atuando na lógica privada. Harvard, no Brasil muitas vezes as pessoas falam porque as universidades americanas são privadas. Não são, elas são comunitárias, é outra lógica de organização da sociedade. Bom, o que acontece? Como no mundo desenvolvido em termos econômicos não dá para você ocupar espaços de mercantilização, você não consegue ter grandes conglomerados, eles estão priorizando o terceiro mundo, ou o mundo em desenvolvimento.
E, infelizmente, o Brasil hoje é a bola da vez do mercado financeiro internacional sobre o mercado da educação. Então, a Kroton, que já domina muito o ensino superior, agora começa a atuar na educação básica, fez a aquisição da Somos, num negócio na ordem de 5 bilhões de reais, deve adquirir outras empresas. E qual é o objetivo? Tem um conjunto muito grande de matrículas no ensino básico privado para poder ofertar a compra de matrículas ou serviço de prestação de serviço de gestão de escolas para o ensino público. Qual que é o objetivo e qual deve ser o primeiro mercado da Kroton? O governo do estado de Goiás, que é gerido pelo PSDB. Aliás, o PSDB em educação é um caso clássico de fracasso, porque está há 24 anos aqui no estado de São Paulo, o maior orçamento da federação, e a educação pública no estado de São Paulo ainda é uma educação pública de péssima qualidade. Não é possível que em 24 anos não fosse possível fazer melhor. E em Goiás, o PSDB está tendo uma ação extremamente danosa, incentivando processos de privatização e pedindo para que essas empresas elas comecem a atuar na educação básica pública. Nos Estados Unidos fizeram isso, na Suécia também. Qual é o resultado que está acontecendo, especialmente na Suécia? Privatizaram todo o ensino, pedindo para que as empresas começassem a gerir escolas. Eles estão revendo toda a política, pagando dívida absurda para as empresas, pagando a rescisão contratual absurda para as empresas, porque a empresa não faz um bom serviço de educação. Inclusive há um rebaixamento no nível de aprendizagem dos alunos, né? Porque esses grupos econômicos eles estão preocupados com o lucro rápido e fácil, são grupos econômicos controlados por investidores até de fora do país, e você tem um rebaixamento, demissão em massa de professores com mestrado, com doutorado, precarização do ensino, das instalações. Nós já fizemos muitas audiências públicas aqui com alunos da FMU, a FMU foi comprada agora pela Laureate, a Embi Morumbi também, e todas elas passam pelo mesmo processo, demissão dos professores mais qualificados, precarização dos contratos, precarização das instalações e dos cursos também. E educação à distância. Muito, né? O que mais existe. O que seria algo complementar virou, o que seria uma exceção, virou o principal hoje no ensino privado. Mas você falou um pouco da educação do PSDB aqui no governo do estado, eu queria falar um pouquinho mais com você, porque de fato você tem razão, foram 24, 25 anos de PSDB no estado de São Paulo de destruição da educação, com escolas sucateadas, degradadas, com escolas de lata, tem mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, com os professores tendo um dos piores salários da federação, e nós vivemos esse paradoxo, essa contradição. É o maior orçamento, mas é uma das piores escolas do Brasil, né? Nível educacional, o magistério degradado por conta da falta de investimento, há um ataque aos direitos do magistério, aos servidores da educação, professor categoria O, enfim, é uma situação de caos, de calamidade pública a educação aqui do estado de São Paulo, mas é uma contradição, como você disse, é o estado mais rico da federação, que tem o maior orçamento, mas que não há investimento, né? E essas pessoas todas estavam até ontem no governo federal também, não é isso? Então, inclusive, agora teve uma suposta cisão entre PSDB e governo Temer. Eu digo que é suposta porque o PSDB continua votando com o governo Temer nas pautas Ele defende as mesmas reformas neoliberais contra a população. Contra o povo brasileiro. E o governo do estado de São Paulo é um caso clássico de péssima gestão. Se fosse fazer um filme sobre a história da educação em São Paulo, há 24 anos a gente está parado no mesmo lugar, senão a gente está andando para trás. A rede pública do estado de São Paulo hoje é sustentada pelo suor dos professores, por um esforço descomunal dos professores de tentar garantir uma educação de qualidade contra governos que de fato não priorizam essa questão. O PSDB é um governo extremamente retrógrado e tem uma regra nas políticas públicas, que a política pública ela tem que ter continuidade. Só que continuidade do que é ruim, é claro que vai ser um jogo de soma negativa. Então o PSDB está há 24 anos no poder e, na verdade, a educação do estado de São Paulo só andou para trás, em que pese o esforço dos professores que conseguem manter em muitas escolas públicas uma educação pública de qualidade. Não tem nada que o PSDB proponha que seja inovador, não tem nada que o PSDB proponha que seja, de fato, estruturante para a política educacional. O
o FDE, né, que era uma instituição, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que era uma instituição paulista importantíssima, está completamente sucateado. Então, na realidade, a gente está num momento muito grave da educação no estado de São Paulo e não é possível que a gente fique mais 4 anos sobre a mesma lógica de gestão. Agora, é importante dizer o que significa a lógica do PSDB. A lógica do PSDB significa manter no governo o PSDB e todos os seus aliados. E o PSDB tem um arco de alianças partidárias aqui no estado de São Paulo que é extremamente hegemônico, né? Então é preciso que o eleitor tenha clareza de quem é o PSDB. O PSDB não é só o partido, mas é todo o arco de alianças que o PSDB coordena aqui no estado de São Paulo. Exatamente. Daniel, cara, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer pela presença, pela aula que você deu aqui nessa TV Alesp, na TV Pública, e pela sua grande contribuição, pela sua luta, pelo seu empenho, pela sua militância nessa área tão importante que é a defesa da educação pública de qualidade, do magistério, dos profissionais da educação. Você que utiliza toda a sua trajetória, o seu conhecimento, a sua pesquisa em defesa dessa causa que para nós é consensual, porque para nós a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico e ambiental. Muito obrigado mesmo pela sua presença e parabéns pela sua luta. Muito obrigado. Vale a pena.